O conceito de ciência moderna emergiu gradualmente entre os séculos XVI e XVIII, em um processo conhecido como Revolução Científica. Esse período marcou uma ruptura com a forma medieval de pensar sobre a natureza e o conhecimento, que estava profundamente enraizada nas tradições filosóficas e teológicas da Europa. Os principais fatores que moldaram o surgimento da ciência moderna incluem a redescoberta do método empírico. Durante a Idade Média, o conhecimento era frequentemente derivado de autoridades clássicas, como Aristóteles, e da interpretação teológica da Bíblia. No entanto, pensadores como Francis Bacon começaram a defender o uso da observação sistemática e da experimentação para entender a natureza, dando origem ao método científico moderno. O papel da matemática. Cientistas como Galileu Galilei e Johannes Kepler demonstraram que fenômenos naturais podiam ser descritos matematicamente. A matemática tornou-se uma ferramenta fundamental para explicar o movimento dos corpos celestes e os comportamentos físicos, o que ajudou a dar precisão e previsibilidade às descobertas científicas. A Revolução Copernicana, o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que colocava o Sol no centro do sistema solar em vez da Terra, foi uma das maiores rupturas com o pensamento antigo. Essa ideia desafiou a cosmologia aristotélica e a visão de mundo apoiada pela Igreja Católica, desencadeando uma série de debates que questionaram as bases do conhecimento aceito. Desenvolvimento de novas tecnologias. Invenções como o telescópio e o microscópio permitiram que os cientistas observassem fenômenos invisíveis a olho nu, ampliando enormemente as fronteiras do conhecimento. Galileu, por exemplo, usou o telescópio para observar as luas de Júpiter, refutando a ideia de que todos os corpos celestes giravam ao redor da Terra. O papel da experimentação. Isaac Newton, um dos principais expoentes da Revolução Científica, sintetizou muitos dos princípios da ciência moderna em sua obra Principia Mathematica, publicada em 1687. Ele estabeleceu leis matemáticas para o movimento e a gravitação universal, mostrando como a natureza segue regras fixas e pode ser entendida por meio da observação e da experimentação rigorosa. Separação entre ciência e religião. Embora muitos cientistas fossem religiosos, a ciência moderna começou a se afastar das explicações teológicas para os fenômenos naturais. A busca por explicações racionais e naturais dos eventos em vez de sobrenaturais tornou-se uma característica fundamental do pensamento científico. Assim, a ciência moderna nasceu da combinação de métodos empíricos, uso da matemática e da tecnologia, e da rejeição de explicações baseadas apenas na autoridade ou na tradição, promovendo uma nova forma de explorar e entender o mundo natural. A Revolução Científica, que começou no século XVI, foi um processo gradual e complexo que transformou profundamente a maneira como os seres humanos compreendiam o mundo natural. Esse período não foi uma revolução no sentido súbito e violento, mas uma mudança fundamental nas abordagens intelectuais e metodológicas em relação à natureza, ao conhecimento e à verdade. Vamos explorar os principais momentos e aspectos dessa transformação. O contexto medieval e renascentista. Antes da Revolução Científica, o conhecimento era amplamente baseado na filosofia aristotélica e na cosmologia cristã. A visão aristotélica defendia uma Terra imóvel no centro do universo, com os planetas e estrelas fixos em esferas de cristal ao seu redor. Além disso, o conhecimento era essencialmente dedutivo, ou seja, baseava-se na lógica e na interpretação dos textos antigos, como os de Aristóteles e Ptolomeu, sem grande atenção à observação direta ou à experimentação. A partir do Renascimento, nos séculos XIV e XV, uma redescoberta dos textos clássicos e o florescimento do humanismo levaram ao questionamento das antigas autoridades. Esse renascimento do pensamento clássico pavimentou o caminho para a mudança de paradigmas que ocorreria no século XVI. Nicolau Copérnico e a Revolução Heliocêntrica. O marco inicial da Revolução Científica costuma ser associado ao trabalho de Nicolau Copérnico. Em 1543, ele publicou De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções das esferas celestes, onde propôs que o Sol, e não a Terra, estava no centro do universo conhecido, o que ficou conhecido como o modelo heliocêntrico. Essa ideia desafiava diretamente o sistema ptolomaico geocêntrico, amplamente aceito e que era apoiado pela Igreja Católica. Embora Copérnico não tenha apresentado provas experimentais conclusivas, sua teoria lançou as bases para futuros debates científicos.
e abriu caminho para observações mais detalhadas do cosmos. A aceitação de sua teoria foi lenta, mas ela inspirou gerações de cientistas. Tycho Brahe e Johannes Kepler. Após Copérnico, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, 1546-601, fez contribuições importantes. Ele coletou uma enorme quantidade de dados astronômicos observacionais sem precedentes que seriam cruciais para o trabalho de seu sucessor, Johannes Kepler, 1530. Brahe, no entanto, propôs um modelo híbrido, no qual os planetas giravam ao redor do Sol, mas o Sol ainda girava ao redor da Terra. Kepler, ao analisar os dados de Brahe, formulou suas 3 leis do movimento planetário entre 1609 e 1619, demonstrando que os planetas se moviam em órbitas elípticas em torno do Sol e não em círculos perfeitos. Isso foi um golpe importante na cosmologia aristotélica, que sempre considerou as esferas celestes como perfeitas. Galileu Galilei e o método empírico. Um dos grandes símbolos da Revolução Científica foi Galileu Galilei. Usando o telescópio, uma nova invenção na época, Galileu fez uma série de observações que apoiavam o modelo copernicano, como as luas de Júpiter, as fases de Vênus e as montanhas na Lua. Sua obra Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas, 1610, divulgou suas descobertas, minando ainda mais a visão de que os céus eram imutáveis e perfeitos. Galileu também foi um dos pioneiros do método experimental. Ele realizou experimentos sobre o movimento dos corpos, desafiando a física aristotélica, especialmente no estudo da queda dos corpos e da inércia. Sua defesa aberta do heliocentrismo o colocou em conflito com a Igreja Católica, resultando em seu julgamento e condenação pela Inquisição em 1633. Francis Bacon e o método científico. Enquanto Galileu avançava nas ciências naturais, o filósofo inglês Francis Bacon, 1561-26, articulava uma nova abordagem para a aquisição de conhecimento, enfatizando a importância da observação e da experimentação sistemática. Em sua obra Novum Organum, 1620, Bacon propôs o método indutivo, no qual a observação empírica leva à formulação de hipóteses e teorias. Ele rejeitou a dependência da autoridade dos antigos e das deduções abstratas, defendendo que o conhecimento deveria ser extraído diretamente da natureza, por meio de experimentos e observações controladas. Bacon foi fundamental para a codificação do que viria a ser o método científico, que se tornaria a espinha dorsal da ciência moderna. Isaac Newton e a síntese científica. No final do século XVII, Isaac Newton, 1642-27, sintetizou os avanços anteriores em um sistema coerente de leis universais. Em sua obra monumental, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, 1687, Newton formulou as leis do movimento e a lei da gravitação universal, que descreviam com precisão como os corpos se moviam tanto na Terra quanto no cosmos. Newton combinou o trabalho de Kepler, que descreveu o movimento planetário, e de Galileu, que explorou as leis da inércia e da queda dos corpos. Ele mostrou que as mesmas leis físicas que governam a Terra também governam os céus, encerrando assim a separação entre o mundo celeste e o mundo terrestre, que havia persistido por séculos. Seu trabalho marcou o ápice da revolução científica, estabelecendo a base da física clássica, que perduraria até a chegada da teoria da relatividade de Einstein no início do século XX. O impacto cultural e social. A Revolução Científica transformou não só o modo de fazer ciência, mas também a cultura europeia. A confiança no poder da razão e do empirismo encorajou o ceticismo em relação à autoridade tradicional, incluindo a autoridade religiosa, o que ajudou a pavimentar o caminho para o iluminismo. Houve um impulso para a secularização do conhecimento, e as academias científicas, como a Royal Society, fundada em 1660, começaram a se expandir, promovendo o debate e a divulgação de descobertas. Esses novos princípios da ciência moderna influenciaram outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a política. A Revolução Científica não foi um evento isolado, mas parte de um processo mais amplo de mudança cultural e intelectual que moldaria o pensamento ocidental nos séculos seguintes. O contexto social, político e econômico dos países e estados onde a Revolução Científica ocorreu, principalmente na Europa Ocidental, foi marcado por uma série de mudanças profundas que ajudaram a moldar as condições
para o florescimento de novas ideias e abordagens ao conhecimento. Embora a ciência moderna tenha surgido em um contexto de grandes transformações intelectuais, ela foi também influenciada por fatores políticos e econômicos específicos que variaram de região para região. Aqui está uma descrição detalhada desse contexto. O Renascimento e a recuperação do conhecimento clássico. O Renascimento, que começou nos séculos XIV e XV, já estava em pleno andamento quando a Revolução Científica começou no século XVI. Este movimento cultural focado na redescoberta do conhecimento clássico greco-romano promoveu um ambiente intelectual em que as antigas ideias eram criticamente reexaminadas. As universidades europeias estavam profundamente influenciadas por textos redescobertos de filósofos como Platão, Aristóteles, Ptolomeu e Galeno, mas ao mesmo tempo surgia uma atitude mais crítica e investigativa. Os humanistas renascentistas defendiam uma educação baseada na observação direta e na experiência, o que começou a questionar a autoridade das tradições medievais. Reforma protestante e as tensões religiosas. O século XVI foi também um período de grande agitação religiosa, com a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, e a subsequente Contra-Reforma Católica. A divisão da Europa em áreas de domínio protestante e católico criou uma série de conflitos políticos e religiosos, como as guerras religiosas na França e a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, no Sacro Império Romano Germânico. Essas tensões influenciaram a maneira como novas ideias científicas eram recebidas. Em regiões protestantes, como os Países Baixos e a Inglaterra, houve uma certa abertura para o questionamento de ideias estabelecidas, já que o rompimento com a Igreja Católica criou um ambiente mais favorável ao pluralismo intelectual. Em contraste, em áreas católicas, como a Itália e a Espanha, a Igreja Católica exercia uma forte autoridade e novas ideias científicas, especialmente o heliocentrismo, enfrentaram mais resistência. Um exemplo famoso é o julgamento de Galileu Galilei pela Inquisição em 1633, por suas ideias que desafiavam a cosmologia estabelecida e que eram vistas como contrárias às Escrituras. A ascensão das monarquias absolutistas. O período da Revolução Científica coincidiu com a ascensão do absolutismo monárquico na Europa. Estados como a França, sob o reinado de Luís XIV, e a Espanha, sob os Habsburgos, concentraram o poder nas mãos dos reis, que justificavam seu governo pelo direito divino. Contudo, a centralização política também trouxe maior capacidade para financiar e organizar instituições científicas. Monarcas como Luís XIV na França e Carlos II na Inglaterra patrocinaram o surgimento de academias científicas, como a Royal Society, em Londres, e a Académie des Sciences, em Paris. Essas instituições, muitas vezes financiadas pela monarquia ou por elites, foram fundamentais para a disseminação de novas ideias científicas e proporcionaram um espaço de debate e colaboração. Economia e expansão comercial. A Revolução Científica ocorreu durante um período de expansão econômica e comercial na Europa, especialmente a partir do século XVI, com a exploração do Novo Mundo e o desenvolvimento de redes de comércio global. Os avanços náuticos e geográficos durante a Era dos Descobrimentos, como as viagens de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, ampliaram o conhecimento do mundo físico e demandaram novos conhecimentos em áreas como astronomia, navegação e cartografia. Esse contexto de expansão comercial e exploração levou a uma demanda por inovações tecnológicas e científicas que ajudassem a aprimorar o comércio marítimo e as expedições. Os estados competiam pela hegemonia comercial e militar, o que impulsionava o desenvolvimento de novas tecnologias e incentivava o estudo da matemática, física e astronomia. A ciência aplicada tinha um valor prático imediato, e as nações que investiam nessas áreas frequentemente colhiam benefícios econômicos e militares. Desenvolvimento de novas elites e a burguesia. Com a ascensão do comércio e a expansão das cidades, surgiu também uma nova classe social de mercadores e burgueses ricos, especialmente nas cidades comerciais dos Países Baixos, Itália e Inglaterra. Essas elites urbanas não eram tão dependentes da nobreza tradicional e da igreja, o que lhes dava mais liberdade para promover e financiar a investigação científica. Muitos dos novos mecenas das ciências eram comerciantes ou banqueiros, que viam na ciência uma ferramenta para o progresso econômico e tecnológico. Além disso,
Essa burguesia emergente incentivava a educação e a circulação de ideias por meio do patrocínio de cientistas e filósofos. Em lugares como a República Holandesa, onde havia uma relativa liberdade de pensamento e expressão, cientistas como René Descartes e Baruch Spinoza puderam viver e trabalhar em um ambiente mais livre de censura. O impacto da Guerra dos 30 Anos e das Revoluções Inglesas. A Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, devastou grande parte da Europa Central, especialmente o Sacro Império Romano-Germânico. O conflito não apenas destruiu economias e sociedades, mas também acelerou a fragmentação do poder político, criando um ambiente em que pequenos estados alemães e outras regiões estavam mais dispostos a apoiar a ciência como forma de reconstruir e reestruturar suas sociedades. Na Inglaterra, as revoluções e a Guerra Civil Inglesa, 1642, 1651, criaram um ambiente político instável, mas também geraram debates intensos sobre a relação entre ciência, política e religião. Após a restauração da monarquia em 1660, houve um ressurgimento das atividades científicas, com o apoio real à Royal Society, que se tornaria um dos centros mais importantes de pesquisa científica no mundo. Interesse pela navegação e tecnologia militar. Os avanços científicos também foram diretamente ligados a interesses práticos, como a melhoria das técnicas de navegação e das inovações militares. Os Estados europeus estavam em constante competição pela dominação marítima e territorial, e a ciência fornecia as ferramentas necessárias para essa competição. A astronomia, a cartografia e a física eram essenciais para calcular as rotas marítimas e prever fenômenos naturais. A ciência militar, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de armas e fortificações, também foi impulsionada pelas constantes guerras europeias. A matemática aplicada e a física eram empregadas para projetar canhões mais precisos e sistemas de defesa mais eficientes. Isso criou uma demanda constante por cientistas e engenheiros qualificados. Conclusão: a revolução científica não aconteceu em um vácuo, mas em um contexto de profundas transformações sociais, políticas, econômicas e religiosas. Os conflitos entre a ciência emergente e as tradições religiosas, o crescimento do comércio e da burguesia, a ascensão das monarquias absolutistas e a competição militar e econômica entre os estados europeus ajudaram a moldar o ambiente que permitiu o surgimento da ciência moderna. O início da Revolução Científica foi fortemente influenciado por uma série de filósofos, pensadores, teólogos e cientistas, ou naturalistas, como eram frequentemente chamados na época, que desafiavam as ideias tradicionais e propunham novas maneiras de entender o mundo. Embora muitas de suas ideias surgissem de diferentes campos do conhecimento, eles compartilhavam o desejo de revisar o pensamento antigo e introduzir métodos racionais e empíricos para investigar a natureza. Aqui estão algumas das figuras mais influentes nesse processo. Nicolau Copérnico, 1473-1543. Copérnico é frequentemente considerado o iniciador da revolução científica por seu modelo heliocêntrico, que colocou o Sol, em vez da Terra, no centro do universo. Sua obra principal, de Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543, propôs que os planetas, incluindo a Terra, orbitavam o Sol. Embora sua teoria tivesse bases matemáticas, ela foi controversa porque desafiava a cosmologia geocêntrica tradicional, que era amplamente apoiada pela Igreja e fundamentada nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu. O modelo copernicano lançou as bases para o estudo moderno da astronomia. Galileu Galilei, 1542. Galileu foi um dos mais importantes defensores do método empírico, utilizando a observação direta e a experimentação para desafiar conceitos tradicionais. Ele foi pioneiro no uso do telescópio para observar o céu e fez descobertas que apoiavam o heliocentrismo de Copérnico, como as luas de Júpiter e as fases de Vênus. Além de suas contribuições à astronomia, Galileu também foi fundamental no desenvolvimento da física moderna, com seus estudos sobre o movimento dos corpos e a lei da inércia. Suas obras, Sidereus Nuncius, 1610, e Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, 1632, são marcos na Revolução Científica. Seu confronto com a Igreja Católica, que o forçou a renegar o heliocentrismo, tornou uma figura icônica na luta entre ciência e religião. Johannes Kepler, 1530.
Kepler refinou e expandiu o modelo copernicano, descobrindo que os planetas orbitam o Sol em elipses e não em círculos perfeitos, como era amplamente aceito. Ele formulou as três leis do movimento planetário, que descreveram a velocidade e a trajetória dos planetas ao redor do Sol. Suas obras principais, como Astronomia Nova, 1609, e Harmonices Mundi, 1619, estabeleceram a base para a compreensão moderna da mecânica celeste. Kepler, diferentemente de muitos de seus contemporâneos, combinou o uso da matemática rigorosa com observações empíricas, consolidando uma nova abordagem para a ciência. Francis Bacon, 1526. Bacon foi um filósofo inglês e defensor do método empírico e indutivo na ciência. Em suas obras como Novum Organum, 1620, ele rejeitou o raciocínio dedutivo tradicional, que dependia da lógica e da autoridade de textos antigos, e propôs que o conhecimento deveria ser construído por meio de observação cuidadosa e experimentação. Ele foi um dos primeiros a formalizar a noção de método científico, argumentando que a natureza deveria ser interrogada diretamente. Sua visão de ciência empírica foi crucial para o desenvolvimento do pensamento científico moderno. René Descartes, um filósofo e matemático francês, foi outro pilar da Revolução Científica. Sua obra Discurso do Método, 1637, estabeleceu a base para a filosofia moderna e o raciocínio dedutivo. Ele defendeu a ideia de que a razão, mais do que a experiência sensorial, era o caminho para o verdadeiro conhecimento. Sua famosa frase cogito ergo sum, penso, logo existo, encapsula sua ênfase no papel da dúvida metódica e na busca por certezas absolutas. Embora tenha dado mais peso ao raciocínio matemático e dedutivo do que ao método empírico, ele foi fundamental na articulação de uma abordagem mais racional para o estudo da natureza. Descartes também foi um dos fundadores da geometria analítica, aproximando a matemática e a ciência natural. Tycho Brahe, reconhecido 601, Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês, cujas observações detalhadas dos céus, sem o uso de telescópios, forneceram uma base de dados sem precedentes sobre o movimento dos corpos celestes. Embora Tycho não tenha adotado o heliocentrismo de Copérnico, preferindo um modelo intermediário, em que o Sol orbitava a Terra e os planetas orbitavam o Sol, suas observações precisas foram cruciais para que seu assistente, Johannes Kepler, formulasse as leis do movimento planetário. Tycho ajudou a consolidar a importância da observação empírica no estudo da astronomia. Isaac Newton, 1642-1727. Newton é talvez a figura mais emblemática da Revolução Científica. Sua obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, 1687, uniu as descobertas de seus predecessores em um sistema coerente, formulando as três leis do movimento e a lei da gravitação universal. Newton mostrou que as mesmas leis que governavam o movimento dos objetos na Terra também governavam o movimento dos corpos celestes. Seu trabalho consolidou a física clássica e estabeleceu o uso da matemática como linguagem fundamental da ciência. Além disso, Newton fez contribuições essenciais à ótica e ao desenvolvimento do cálculo. William Harvey, 57. Na área da medicina, William Harvey revolucionou o entendimento do corpo humano ao descobrir a circulação do sangue. Em sua obra de Motu Cordis, 1628, ele descreveu como o coração bombeia o sangue por todo o corpo, desafiando as concepções anteriores, herdadas de Galeno, que acreditavam que o sangue era produzido no fígado e se consumia nos tecidos. Harvey utilizou o método experimental, demonstrando empiricamente como o sistema circulatório funcionava, e seu trabalho foi um marco na biologia e na medicina moderna. Boyle foi um dos fundadores da química moderna e um dos primeiros a aplicar o método científico experimental ao estudo dos gases. Sua obra The Skeptical Chemist, 1661, é considerada um divisor de águas no campo da química, ao questionar a antiga teoria dos quatro elementos: terra, água, ar, fogo. Boyle também formulou a famosa Lei de Boyle, que descreve a relação entre pressão e volume de um gás. Ele promoveu a ideia de que os fenômenos naturais podiam ser explicados em termos de partículas mecânicas em movimento, influenciando tanto a química quanto a física. Giordano Bruno, 1548-1600. Embora não seja estritamente um cientista,
Bruno foi um filósofo e cosmólogo italiano que defendia um universo infinito com múltiplos mundos, o que desafiava a visão aristotélica e ptolomaica do cosmos fechado e geocêntrico. Suas ideias, fortemente baseadas em especulação filosófica e na filosofia hermética, anteciparam alguns aspectos do pensamento cosmológico moderno. Acusado de heresia pela Inquisição por suas visões heterodoxas, Bruno foi queimado na fogueira em 1600. Sua morte é frequentemente vista como um símbolo do conflito entre o pensamento científico emergente e a autoridade religiosa. Teólogos e o impacto da religião. Além dos cientistas e filósofos mencionados, muitos teólogos também desempenharam papéis importantes no desenvolvimento da ciência. A maioria dos grandes cientistas da Revolução Científica, como Kepler, Galileu e Newton, era profundamente religiosa, e muitos viam suas descobertas como maneiras de entender melhor a criação divina. Contudo, as tensões entre a ciência e a Igreja foram inevitáveis, especialmente em casos como o de Galileu. Na época, a teologia ainda era vista como o principal caminho para o conhecimento, e as novas teorias científicas frequentemente desafiavam interpretações literais das Escrituras. Essas figuras formam o núcleo dos primeiros momentos da Revolução Científica, cada uma contribuindo com uma abordagem distinta, seja filosófica, matemática, experimental ou empírica, que juntas transformaram profundamente o modo como o conhecimento sobre o mundo natural era produzido e disseminado. A relação entre as ideias da Revolução Científica e as instituições religiosas e políticas do período foi complexa, variando de tensões e confrontos a cooperação e suporte. O impacto dessas ideias sobre o poder e autoridade tradicionais foi significativo, e tanto a Igreja quanto os Estados reagiram de formas diferentes, dependendo do contexto e da natureza das ideias propostas. Aqui estão alguns aspectos importantes dessa relação. Tensões com a Igreja Católica. A Igreja Católica era a instituição religiosa mais poderosa da Europa e exercia uma influência significativa sobre a vida intelectual e política. A cosmologia e a filosofia da natureza dominantes até o século XVI eram profundamente enraizadas nas obras de Aristóteles e Ptolomeu, cujas visões estavam alinhadas com as doutrinas da Igreja. A cosmologia aristotélica, por exemplo, sustentava que a Terra era o centro do universo, uma visão que se harmonizava com a interpretação tradicional das Escrituras. A introdução de novas teorias científicas, como o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, ameaçava essa visão de mundo e, por extensão, a autoridade da Igreja. O caso mais famoso de conflito entre a ciência e a Igreja foi o julgamento de Galileu Galilei. Galileu defendia o heliocentrismo, baseado nas observações astronômicas feitas com o telescópio. No entanto, sua obra, Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, 1632, foi considerada herética porque parecia contradizer passagens bíblicas que afirmavam que a Terra era o centro do universo. Em 1633, Galileu foi julgado pela Inquisição e forçado a renegar suas crenças heliocêntricas, sendo condenado à prisão domiciliar pelo restante de sua vida. O caso de Galileu simbolizou o conflito entre a ciência emergente e as interpretações tradicionais das Escrituras, mas também revelou a resistência da Igreja em adaptar-se a novos conhecimentos que desafiavam sua autoridade. Contra-reforma e a censura de ideias. O contexto da Contra-reforma, iniciada pelo Concílio de Trento, 1505-1563, também agravou as tensões entre ciência e religião. A Igreja Católica estava respondendo à crescente influência da Reforma Protestante, reafirmando suas doutrinas e fortalecendo o controle sobre a produção intelectual. Nesse clima, qualquer ideia que parecesse desestabilizar a fé ou a autoridade eclesiástica, como as propostas por Copérnico, Galileu ou Giordano Bruno, poderia ser alvo de censura ou repressão. Por outro lado, muitos cientistas da época eram profundamente religiosos e viam seu trabalho como uma forma de glorificar Deus. Johannes Kepler, por exemplo, via o estudo dos céus como um meio de compreender a harmonia divina. Ele acreditava que suas leis do movimento planetário revelavam uma ordem cósmica que confirmava a grandeza da criação de Deus. Da mesma forma, Isaac Newton, cujo trabalho em física e matemática revolucionou a ciência, também era um teólogo devoto. Newton acreditava que suas descobertas sobre as leis da natureza refletiam a ordem racional estabelecida por Deus. Apoio de estados e monarcas absolutistas.
Embora houvesse resistência por parte da Igreja, os estados absolutistas da Europa frequentemente ofereciam suporte às novas ideias científicas, especialmente quando estas podiam ser aplicadas em áreas de interesse estratégico, como a tecnologia militar, a navegação e a economia. A ascensão das monarquias absolutistas no final do século XVI e no século XVII, como a de Luís XIV na França e Carlos II na Inglaterra, eh, coincidiu com o florescimento da ciência moderna. Esses monarcas frequentemente viam a ciência como uma ferramenta útil para o fortalecimento de seus estados, seja em termos militares, econômicos ou diplomáticos. Eles fundaram ou financiaram instituições científicas, como a Royal Society, 1660, na Inglaterra, e a Académie des Sciences, 1666, na França, que se tornaram centros de debate e pesquisa científica. Essas academias eram patrocinadas pelo Estado e serviam tanto para promover a ciência quanto para fortalecer o poder político por meio de inovações tecnológicas. Nacionalismo e competição entre estados. Além disso, os estados europeus estavam intensos com os outros, tanto militarmente quanto economicamente. O avanço da ciência era visto como uma forma de obter vantagem sobre os rivais. Inovações tecnológicas, como o desenvolvimento de novos armamentos, a melhoria das técnicas de navegação e a exploração de novos territórios, estavam diretamente relacionadas ao poder científico. O financiamento de pesquisas científicas se tornou uma forma de impulsionar o comércio, a expansão territorial e a capacidade militar. Por exemplo, o Império Espanhol estava particularmente interessado nas descobertas científicas que pudessem ajudar na navegação oceânica e na cartografia, para expandir e controlar seu vasto império colonial nas Américas. Da mesma forma, os Países Baixos, um dos estados mais ricos e desenvolvidos da época, apoiaram cientistas como Christian Huygens e foram um centro de atividade científica e inovação. Protestantismo e maior liberdade intelectual. O protestantismo também teve um papel significativo no desenvolvimento da Revolução Científica. Em estados protestantes como a Inglaterra e os Países Baixos, as autoridades eclesiásticas tendiam a exercer menos controle sobre as ideias científicas em comparação com os estados católicos. A divisão causada pela Reforma Protestante contribuiu para um ambiente intelectual mais pluralista em certas regiões da Europa, onde o questionamento da autoridade da Igreja Romana também levou ao questionamento de antigos dogmas científicos. Por exemplo, a República Holandesa, sendo predominantemente protestante e uma das regiões mais liberais da Europa na época, tornou-se um refúgio para cientistas e filósofos perseguidos, como René Descartes e Baruch Spinoza. Descartes, que formulou sua filosofia cartesiana e defendeu o uso da razão e da matemática como base para a compreensão da natureza, encontrou na Holanda um ambiente relativamente livre de censura, permitindo-lhe desenvolver suas ideias. Colaboração entre ciência e religião. No entanto, a relação entre ciência e religião não foi apenas de conflito. Muitos teólogos e clérigos estavam ativamente envolvidos nas discussões científicas da época. Nicolau Copérnico, por exemplo, era cônego da Igreja e suas ideias não foram imediatamente rejeitadas. Alguns membros da anel do clero viam a ciência como uma forma de entender melhor a obra de Deus, e até mesmo a Igreja Católica, com o tempo, incorporou algumas descobertas científicas ao seu entendimento do mundo natural. Por exemplo, Marin Mersenne, um frade francês, foi um importante mediador entre a comunidade científica e a teológica, correspondendo-se com muitos dos grandes cientistas da época, como Galileu e Descartes, e defendendo uma ciência que fosse compatível com a fé cristã. Conclusão: a revolução científica se desenvolveu em um ambiente de tensões, mas também de interações frutíferas entre as novas ideias científicas, as instituições religiosas e os poderes políticos. Enquanto a Igreja Católica, em especial, inicialmente se opôs a algumas dessas novas ideias, especialmente quando elas ameaçavam doutrinas teológicas estabelecidas, outros contextos religiosos, como o protestantismo, ofereceram maior liberdade intelectual. Os estados, por sua vez, geralmente reconheceram o valor da ciência para o progresso econômico e militar, promovendo e financiando atividades científicas que contribuíram para seu poder e influência. A relação entre ciência, a religião e política durante este período foi, portanto, multifacetada e cheia de nuances.
A Revolução Científica foi, em grande parte, um fenômeno europeu, surgindo no contexto social, político e intelectual da Europa Ocidental entre os séculos XVI e XVII. Contudo, sua influência não se limitou à Europa. À medida que as descobertas científicas se consolidavam, especialmente no século XVIII, elas começaram a impactar outras partes do mundo, embora de maneira desigual e, muitas vezes, através de intermediários coloniais. A relação entre a revolução científica e outras culturas foi complexa, envolvendo tanto a troca de conhecimento quanto a imposição cultural por parte das potências europeias. Europa como epicentro. A revolução científica foi impulsionada por uma série de fatores peculiares ao contexto europeu, como o Renascimento, a Reforma Protestante e as mudanças nas estruturas políticas e econômicas da Europa, incluindo a ascensão das monarquias absolutistas e do capitalismo mercantil. A influência do pensamento grego antigo, principalmente Aristóteles, e romano, a tradição cristã medieval e o renascimento das obras de pensadores árabes e islâmicos também desempenharam papéis importantes na formação do ambiente intelectual que deu origem à Revolução Científica. A Europa Ocidental possuía uma rede crescente de universidades, sociedades científicas, como a Royal Society na Inglaterra e a Académie des Sciences na França, e um sistema de impressão que facilitava a troca de ideias. Além disso, o apoio de monarcas e a competição entre estados incentivaram o progresso tecnológico e científico, particularmente em áreas como a navegação, a cartografia e a guerra. O ambiente europeu estava, portanto, especialmente propício à inovação científica. Trocas intelectuais com o mundo islâmico e asiático. Embora a Revolução Científica tenha emergido na Europa, ela não aconteceu de forma isolada. A Europa, desde o período das Cruzadas e durante a Idade Média, teve contato com o mundo islâmico, que desempenhou um papel fundamental na preservação e expansão do conhecimento grego, especialmente durante a Era de Ouro Islâmica. Obras de filósofos e cientistas como Averroes, Avicena e Alhazen, Ibn Haytham, foram traduzidas para o latim e estudadas na Europa, influenciando o pensamento europeu em áreas como matemática, medicina, astronomia e óptica. A ciência islâmica havia feito grandes avanços em matemática, especialmente álgebra, astronomia, com observações detalhadas dos céus e medicina. E essas ideias foram incorporadas por pensadores europeus durante a Revolução Científica. A troca de conhecimento com o mundo islâmico foi, portanto, uma importante ponte para o desenvolvimento científico europeu. Além disso, durante a expansão europeia, a partir do século XV, o contato com a China, a Índia e outras regiões asiáticas também contribuiu para o fluxo de ideias e conhecimentos. A China, por exemplo, possuía uma longa tradição de invenções tecnológicas, como a pólvora, o papel, a bússola e a impressão, que impactaram práticas europeias de navegação e guerra. Entretanto, o intercâmbio científico foi muitas vezes limitado pela barreira cultural e pela diferença nos sistemas de conhecimento. Impacto no mundo colonial. Embora a Revolução Científica tenha sido um fenômeno europeu, suas consequências começaram a ser sentidas em outras partes do mundo, à medida que as potências coloniais europeias, especialmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra e os Países Baixos, expandiam seus impérios. A ciência europeia foi frequentemente usada como ferramenta de poder e controle sobre as regiões colonizadas. Na América Latina, a chegada dos europeus trouxe consigo as novas ideias científicas, que foram usadas, por exemplo, na exploração e cartografia de novos territórios, no desenvolvimento de tecnologias agrícolas e na medicina. As universidades coloniais fundadas pelos espanhóis e portugueses, como a Universidade de São Marcos, no Peru, e a Universidade de São Paulo, no Brasil, eventualmente incorporaram alguns dos princípios da ciência moderna em seus currículos, embora ainda estivessem profundamente influenciadas pela Igreja Católica e pelas doutrinas aristotélicas. Na Ásia, especialmente na Índia e na China, as potências europeias usaram a ciência para apoiar suas atividades mercantis e militares. Os conhecimentos europeus em astronomia, medicina e matemática começaram a ser introduzidos, muitas vezes por meio de missionários jesuítas que desempenharam um papel fundamental na disseminação da ciência europeia. O missionário Matteo Ricci, por exemplo, foi uma figura importante no intercâmbio entre a China e a Europa, apresentando o conhecimento científico europeu aos estudiosos chineses.
resistência e adaptação nas culturas locais. No entanto, a recepção das ideias científicas europeias variou muito de uma região para outra. Em muitos casos, as sociedades não europeias resistiram à adoção dos métodos e conceitos científicos europeus, especialmente quando entravam em conflito com suas próprias tradições e sistemas de conhecimento. Na China, por exemplo, o sistema confuciano de conhecimento e a estrutura burocrática impuseram certas barreiras à aceitação das novas ciências europeias. Embora o imperador e alguns eruditos chineses tenham se interessado pelas técnicas de navegação, calendários e astronomia europeias, havia uma relutância em adotar o pensamento europeu de forma mais abrangente. O conhecimento científico europeu, quando aceito, era muitas vezes integrado e adaptado às tradições locais, e não simplesmente adotado de forma pura. De forma semelhante, na Índia, os conhecimentos científicos e tecnológicos europeus chegaram por meio do comércio e da colonização. No entanto, a ciência europeia coexistiu por muito tempo com as ricas tradições intelectuais locais, como a matemática e a medicina ayurvédica, e não substituiu essas tradições até o período colonial britânico mais tardio. Expansão europeia e imposição cultural. À medida que os impérios coloniais europeus expandiram seu controle sobre partes da África, Ásia e Américas, eles também impuseram seus sistemas educacionais, que incorporavam as novas ciências. A ciência europeia foi frequentemente apresentada como superior aos sistemas de conhecimento indígenas e locais, e as novas tecnologias desempenharam um papel importante na exploração e controle desses territórios. Por exemplo, a cartografia, que se desenvolveu rapidamente durante e após a Revolução Científica, foi uma ferramenta crucial para os europeus mapearem e controlarem terras distantes. Além disso, o desenvolvimento de armas de fogo, a aplicação de princípios da mecânica e a melhoria nas técnicas navais permitiram aos impérios europeus expandir seu domínio sobre vastas regiões do mundo. Ao mesmo tempo, a ciência europeia era frequentemente usada para justificar as práticas coloniais e racistas, à medida que os colonizadores usavam teorias científicas, como a frenologia e o darwinismo social, para justificar a superioridade racial e o domínio sobre outros povos. Isso contribuiu para uma visão eurocêntrica do mundo que persistiu até o século XIX e além. Intercâmbio de conhecimento. Embora a Revolução Científica tenha sido, em grande parte, um fenômeno europeu, é importante reconhecer que muitas das inovações que surgiram durante esse período foram possíveis graças ao conhecimento acumulado e trocado com outras culturas ao longo dos séculos. As ideias científicas não se desenvolveram em um vácuo isolado, e o intercâmbio entre a Europa, o mundo islâmico, a China, a Índia e outras culturas ajudou a moldar o avanço do conhecimento. Por fim, com o passar do tempo, a Revolução Científica Europeia começou a impactar outras regiões do mundo, especialmente durante o Iluminismo e o início da Revolução Industrial, que espalharam as novas tecnologias e ideias científicas pelo globo. No entanto, a ciência europeia também enfrentou barreiras culturais, e seu impacto variou conforme a região e o grau de resistência ou cooperação com as culturas locais. A Revolução Científica, então, foi predominantemente europeia em sua origem, mas suas ideias e práticas começaram a se espalhar pelo mundo nos séculos seguintes, influenciando, adaptando-se e, por vezes, impondo-se a outras tradições intelectuais. A Revolução Científica, que começou no século XVI, teve um impacto profundo e duradouro nos movimentos políticos, econômicos e filosóficos, bem como na sociedade em geral. As novas descobertas e métodos científicos não apenas mudaram a maneira como o mundo natural era compreendido, mas também influenciaram profundamente as instituições sociais e as estruturas de poder. Vamos explorar como diferentes aspectos da sociedade se beneficiaram dessa transformação. Movimentos políticos e fortalecimento do Estado moderno. Os Estados europeus em crescimento no início da Era Moderna foram grandes beneficiários das inovações trazidas pela Revolução Científica. O desenvolvimento de novas tecnologias militares, como a artilharia de precisão e a engenharia militar, foi crucial para o fortalecimento das monarquias absolutistas e para o aumento da capacidade de conquista e controle territorial. O desenvolvimento da balística, por exemplo, exigia conhecimentos avançados de física e matemática,
que começaram a se disseminar nesse período. Além disso, a ciência da navegação, fortemente influenciada pela astronomia, geometria e novos instrumentos como o astrolábio e o sextante, foi essencial para o sucesso das explorações marítimas e da expansão colonial europeia. Potências como Portugal, Espanha, Inglaterra e os Países Baixos puderam mapear e explorar vastos territórios, o que não só ampliou suas riquezas por meio do comércio, mas também reforçou o poder político e o prestígio internacional. A capacidade de controlar o comércio global foi vital para o crescimento dos impérios coloniais. A ciência também ofereceu uma nova forma de legitimar o poder. Enquanto no passado o poder político era frequentemente justificado por meio da religião e da autoridade divina, os governantes passaram a adotar uma nova linguagem de racionalidade e progresso, associando seus estados com o avanço do conhecimento. O financiamento de academias científicas e a promoção de descobertas eram uma maneira de os monarcas demonstrarem sua sofisticação e apoio ao progresso da civilização. Impactos econômicos e desenvolvimento industrial. A Revolução Científica também teve implicações profundas para o desenvolvimento econômico, preparando o terreno para a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Os avanços no entendimento da física e da mecânica levaram ao desenvolvimento de novas máquinas e técnicas de produção. Por exemplo, as leis do movimento de Isaac Newton e os trabalhos sobre mecânica de Galileu Galilei ofereceram as bases teóricas para o desenvolvimento de maquinários que, mais tarde, impulsionariam a produção em larga escala. O capitalismo mercantil emergente também se beneficiou da revolução científica, especialmente no que diz respeito à navegação e ao comércio. O desenvolvimento da cartografia científica e a introdução de novos instrumentos de precisão permitiram uma navegação mais segura e eficiente, facilitando o comércio transatlântico e a exploração de novas rotas comerciais. Isso gerou enormes lucros para as economias europeias e alimentou o crescimento de cidades portuárias, bem como a expansão do comércio de produtos como especiarias, ouro e escravos. Outro impacto importante foi no campo da agricultura. As inovações científicas ajudaram a melhorar as técnicas agrícolas e a gestão da terra, o que levou a um aumento da produtividade e a um maior controle sobre a natureza. A introdução de novas ferramentas, fertilizantes e métodos de cultivo permitiu o desenvolvimento de uma revolução agrícola, que precedeu a Revolução Industrial e contribuiu para o crescimento das sociedades ao longo dos séculos seguintes. Influência nas correntes filosóficas. As descobertas da Revolução Científica também influenciaram profundamente a filosofia, particularmente no desenvolvimento do racionalismo e do empirismo. Filósofos como René Descartes, Francis Bacon e John Locke questionaram a natureza do conhecimento, a validade das tradições herdadas e a relação entre o ser humano e o mundo. A ciência passou a ser vista como uma maneira de entender a realidade de forma mais objetiva e precisa, em oposição às explicações baseadas na autoridade e na tradição. O racionalismo de Descartes, que defendia a importância da razão como o caminho mais seguro para o conhecimento, foi uma resposta direta à ascensão do método científico. Ele via a matemática como uma linguagem universal e a ciência como um caminho para a verdade que transcendia a mera especulação filosófica. Descartes resumiu isso em sua famosa frase: penso, logo existo. Cogito ergo sum, que reflete a confiança na razão individual e na capacidade humana de decifrar o mundo. Por outro lado, o empirismo de Francis Bacon e mais tarde de John Locke enfatizou a importância da experiência sensorial e da observação como base para o conhecimento. Bacon, em particular, foi um dos maiores defensores do método científico, argumentando que a experimentação era a única maneira de compreender a natureza e promover o progresso humano. Essas correntes filosóficas pavimentaram o caminho para o Iluminismo no século XVIII, uma era de pensamento que teve profundas implicações políticas e sociais, desafiando a autoridade da Igreja e das monarquias absolutistas e promovendo ideais de liberdade, igualdade e progresso. Impactos na sociedade em geral. A sociedade europeia como um todo também foi transformada pela Revolução Científica. As novas descobertas provocaram uma mudança na maneira como as pessoas percebiam o mundo ao seu redor. O geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo, alterando a visão tradicional de que a Terra ocupava o centro do universo.
A percepção de que o universo era regido por leis naturais e previsíveis, além de forças divinas caprichosas, transformou a visão de mundo das pessoas e promoveu uma nova confiança no poder humano de decifrar os mistérios da natureza. A ciência também teve impactos profundos na medicina, melhorando a compreensão do corpo humano e levando a inovações que começaram a melhorar a qualidade de vida. Cirurgias mais precisas, novos medicamentos e uma melhor compreensão da anatomia e das doenças ajudaram a melhorar os cuidados de saúde, embora muitos desses avanços só tenham sido aplicados de maneira mais ampla no século XIX. Além disso, a ciência e o conhecimento científico começaram a se disseminar fora dos círculos acadêmicos, especialmente com o aumento da alfabetização e da publicação de livros e panfletos científicos. O público em geral, aos poucos, começou a se envolver mais com as ideias científicas. A popularização da ciência por meio de publicações como as de Galileu, que escreveu em italiano em vez de latim, ajudou a democratizar o acesso ao conhecimento. Transformações religiosas. Embora tenha havido conflitos entre a ciência e a igreja, especialmente no caso de Galileu, a revolução científica também ajudou a moldar um novo tipo de religiosidade, especialmente através do deísmo. O deísmo foi uma filosofia religiosa que surgiu no século XVII e XVIII, defendendo a ideia de que Deus criou o universo, mas que este funciona de acordo com leis naturais que podem ser compreendidas pela razão humana. O deísmo rejeitava os milagres e a intervenção divina no dia a dia, abraçando a ideia de um relógio cósmico, que funcionava de maneira ordenada e racional. Esse conceito se alinhava com a nova visão científica de um universo governado por leis previsíveis e naturais. Esse novo olhar sobre a natureza e a divindade influenciou profundamente o pensamento religioso e filosófico, promovendo uma visão mais racionalista da religião e minando a autoridade tradicional da Igreja em algumas áreas. Ao longo do tempo, isso contribuiu para a secularização progressiva das sociedades europeias, particularmente durante e após o Iluminismo. Conclusão: a Revolução Científica desencadeou uma transformação profunda nos movimentos políticos, econômicos e filosóficos, além de modificar a sociedade em geral. A ciência forneceu novas ferramentas tecnológicas e metodológicas que ajudaram a expandir o comércio, a conquistar territórios e a legitimar o poder dos estados. A revolução do pensamento científico também moldou as correntes filosóficas que desafiavam as autoridades tradicionais e, por fim, levaram a mudanças políticas e sociais no mundo ocidental, sendo uma força central na transição para a modernidade.